Bíblia aberta. João 5:39. Todo mundo. E eu vou dar continuidade onde eu parei. João 5:39. Todo mundo. Aleluia. Eita, Jesus bom. João, capítulo 5. Vocês vão me ajudar aí, o pessoal da... Vou estar pedindo o texto, viu, pessoal? Os midianitas. O pessoal midianita aí. Vou pedir texto e vocês... Tá bom assim? Isso vai me ajudar muito com eles aqui, tá bom? Muito bem. João 5:39. Deixa aí aberto. Esse é um outro textuário para professores da escola bíblica dominical. Viu, santos? Glória a Deus. Leia para mim. Somente as mulheres. Eu só quero agora os homens. 1, 2, 3 e... Todos nós agora. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim... Meu Deus do céu, merecia um mês só para destrinchar esse versículo. Escuta, professor, a Bíblia não manda tu ler a Bíblia. Já não está dizendo assim, leia a Bíblia, porque ler até ateu lê, até os testemunhos de Jeová lê, até os chamados de linha heterodoxa leem. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo o quê? E o que é examinar? Vai, mas eu quero pelo menos 5 adjetivos para o que é examinar. Vamos lá. 1 é estudar. O que mais? Bora, não me enrola não. 2, como? Analisar, estudar, pesquisar. 3, como? Eu não ouvi. Verificar. 5, para fechar, explorar. Quem falou foi o rapazinho de 12 anos. Entendeu o que é examinar? É isso que um professor deve se revestir. Examinar as Escrituras. Um professor tem que ter um domínio para que o aluno diga: rapaz, meu professor é top, meu irmão. E não gagueja não. E não fica titubeando não. Minha professora é ao pé da letra ali, na ponta da língua. Isso os alunos saem. Vou te levar para a classe da professora. Vou te levar para a classe do professor tal. Tu vai ver lá. Deixa eu te levar para tu lá. Está com dúvida nisso aí? Vai lá para a classe para tu ver. Leva para lá. É isso, pessoal. A sala tem que provocar essas coisas. Ou a gente provoca, ou seremos provocados. Amém, santos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? As mulheres, comecem essa oração. Amém. Poder sentar. Eu quero ficar mais à vontade, eu posso? Eu estou no EBD, não estou?
nós. Todo professor de sala de aula precisa recapitular o que foi visto no domingo passado. Concorda ou sem corda? Por que isso? Por que isso? Por quê? Para dar o engajamento da aula atual. Gente, nós vimos na lição passada que falamos sobre tal. A lição hoje faz um complemento, pega o gancho e vai embora. Vamos falar agora sobre mim de ontem à noite. Ontem à noite nós falamos o que é identidade no campo filosófico, no campo sociológico e no campo chamado bíblico e teológico, que é a parte que mais nos interessa. E no campo bíblico teológico aprendemos o que? A identidade criacional, mostrando que o ser humano é obra do Criador chamado Deus. Então nós temos uma identidade que provém de quem? Provém de quem? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí o seu aluno, professora, então Deus fez outro Deus? Como assim, menino? Não é imagem e semelhança? Então a gente é igual a Deus. Não, meu amor. Essa questão de imagem e semelhança não é que ele fez outro Deus. É porque nós nos parecemos com ele no aspecto espiritual e emocional. Assim como Deus tem sentimentos, emoções, assim o ser humano também tem. Nós parecemos com Deus também na questão da própria Trindade. É Pai, Filho, Pai, Espírito Santo e o Pai chamado Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim o homem tem corpo, alma e espírito. Amém, amados? É nesse aspecto. Não é que Deus fez outro Deus. Há mais semelhança porque os atributos divinos nós nos parecemos, porque foi dado a nós emoção, sentimento, razão, uma fagulha, uma centelha desse divino foi dado para nós. Nós nos identificamos em identidade com Deus nessa questão criacional. Qual foi a outra parte que eu falei depois do criacional? Quem anotou ontem? Depois do criacional foi o quê? Nós nos identificamos com Cristo através de quê? Depois do criacional. A questão pactual. O povo de Israel no Antigo Testamento, Deus selecionou os judeus para que pudesse cumprir as suas promessas. Depois, a terceira, qual é a identidade? Cristocêntrica. Nós temos uma identidade em Cristo, como Paulo diz: não, mas vivo eu. Muito bem. Quarto, qual foi, amados? A identidade pentecostal. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo, conforme foi no DAD, que depois vou retomar aquela questão continuista e sensacionista. Quinto, nós também temos uma identidade escatológica. Por quê? Porque cremos que a esperança do crente não é aqui, é aonde? Então nossa identidade com a eternidade, olha que coisa linda, nossa identidade com a eternidade é prometida em Cristo Jesus, que todos nós teremos a eternidade com Ele. Identidade, sem isso você é um Zé Ninguém, ou uma Maria que vai com as outras. Eu preciso buscar essas identidades para que eu possa valorizar o que Deus me deu, o que a palavra afirma e o que a doutrina me assegura. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Vai matutando aí que eu vou abrir espaço para pergunta lá. Vá só matutando. Aí eu falei o que depois disso? Que nós temos 3 identidades que diferem das igrejas que existem aqui em Lago da Pedra. Essas 3 são cruciais para saber se eles são semelhantes a nós ou não. Aí eu falei o quê? Nossa identidade doutrinária pneumatológica. Segundo, nossa identidade teológica soteriológica. Nossa identidade doutrinária escatológica. Diga assim para mim, por que isso é importante? Porque isso mostrará que a nossa identidade
da escola bíblica dominical, que abraça a teologia pentecostal, é diferente de batista, presbiterianos, congregacionais, que têm doutrinas diferentes da nossa. Quem está me entendendo? Então, a escola bíblica dominical da Assembleia de Deus é diferente da batista, presbiteriana, congregacional. Eu estou colocando só as linhas históricas, mas aí vai para outra. Deus é amor universal, até porque essa aí nem tem sequer, tem EBD, esquece. Eu quando fui pregar na Alemanha, passei 30 dias na Alemanha. Aí o pastor com pena de mim: pastor, o senhor já pregou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o senhor descansa, pastor, porque à noite o senhor vai pregar. Eu olhei nas duas bolinhas dos olhinhos dele e disse assim: pastor, eu tenho a eternidade toda para descansar. O meu domingo pela manhã não é churrasco. O meu domingo pela manhã não tem bumba meu boi. No meu domingo pela manhã não tem lençóis maranhense. Meu domingo pela manhã não tem fraldas maranhense. O meu domingo pela manhã não tem shopping. Meu domingo pela manhã é compromisso com a escola bíblica dominical. Mas veja que não tem essas coisas. Como é, pastor? Repete. Não tem EBD aqui em Munique, na Alemanha. Meu amor, o senhor falou com quem entende. Vamos criar uma. Falou com quem entende. Como assim? Me dê 5 pessoas aí que tem uma certa habilidade com Bíblia. Tem a irmã fulana, tem o meu filho. Pronto, bota para cá. Gente, vamos criar aqui uma EBD. Você vai pegar a parte das mulheres, você vai trabalhar com jovem, você vai trabalhar com os adultos. E formamos lá a EBD com 5 classes. Veja, irmão, essa minha andança pela Europa, eu tenho tristes notícias para dar a vocês. Aonde surgiu a EBD, o nascedouro, toda aquela pedagogia empreendida lá pela a metodologia de John Wesley, Carl Wesley, tudo empreendido por Robert Hicks, lá na Inglaterra, que se espalhou pela Europa, não tem mais. Não existe mais EBD lá. E se tiver, é coisa de brasileiro que está implantando. Se você vê uma EBD na Europa, é porque existe uma igreja missionária de brasileiro, e tem mais, de pastor missionário que sabe a veia pulsante da EBD. Porque se for um missionário que nunca pisou aqui, ele vai acabar com a EBD lá e vai fazer aqui manhã missionária. Pronto. Meus irmãos, manhã missionária, viu? Deus me chamou para ser missionário, acabou com a EBD. Mas EBD, se você achar na Europa, é um pastor brasileiro que implantou lá. Mas não tem. Aí quando eu fui pregar na Inglaterra, no domingo pela manhã, eu estou animadinho. Eita, meu Deus, domingo pela manhã, EBD na Inglaterra, vai ser bênção. Quando eu cheguei lá, só via aquela, eu vou usar um termo assim bem chula, mas me entenda. Só a velharia. O mais novo tinha 68 anos. E o mais velho, 102. O mais novinho, 68. Eu cheguei, quando eu olhei, eu disse: pastor, isso aqui, meu filho, não tem aqui EBD não. É um culto normal. Tinha uma velhinha tocando lá um teclado, 2 pastores velhinhos, um casal. Eu disse: Jesus, cadê a EBD da Inglaterra de Robert Hicks? Cadê, meu Deus, aquela? Não tem. E depois desses velhinhos aqui, acabou, porque os filhos deles e os netos deles não frequentam mais a igreja. Isso quer dizer o quê, pastor? Que esses velhinhos, quando morrerem, esse prédio vai ser alugado para um hotel, para uma rave ou um pubs. Ele chama lá de pubs, que é um barzinho. Eu entrei lá numa igreja protestante e eu disse: pastor, isso aqui é um bar. Engano seu. Olhe para cima. Quando eu olhei as estruturas das igrejas, uma cruz. Meu Deus, é uma igreja, pastor. Pois é, mas serve cerveja e cachaça. Dentro da igreja está lá o cara com a toalhinha. Vai beber o quê?
dentro da igreja, um bar. Na outra que eu fui, uma igreja linda, um frontispício, uma coisa belíssima. Quando eu olhei, pastor, entra aí nesse lugar. Quando eu entrei, tem um vídeo meu na internet. Depois você vê lá no meu Instagram, é PR Regis Cabral de Mello. Você entra lá e vai ver lá. Eu estou assim, ó, olhando, ó. Aí quando eu olhei, um elevador. Puxa, elevador? Eu disse, o que é isso aqui? Quando eu olhei, vários quartos. Virou o que lá, essa igreja? Virou o quê? Um hotel. Dentro da igreja. Vários quartos, elevadores. Meu Deus, essa é uma igreja evangélica que agora é um hotel. Meus irmãos, se o Brasil não segurar a escola bíblica dominical, acabou-se, meu irmão. Porque a Europa, Estados Unidos, a duras penas. Eu preguei agora lá em Connecticut, que eles chamam de Connecticut, 1h30 de Nova York. E lá o pastor é da área, Esdra. A gente tem EBD, a duras penas, mas temos. Pronto, me bote lá. Eu dei aquele gás, chamei o pessoal, os obreiros, e dei aquela pimentada na EBD. Lá, nesse lugar. Eu estou indo agora em novembro para Dallas, no Texas. Eu já disse ao pastor, eu vou pregar para casais, sexta, sábado, família, e domingo de manhã já tem um tema, qual? A importância da escola bíblica dominical na formação da família. Amém? Gente, a EBD é a única escola do mundo que já vai com 245 anos e nunca entrou em greve. As maiores universidades, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, todas a entrar em greve, mas a EBD, 245 anos, nunca entrou. Os professores nunca se inscreveram na CUT. Nunca houve problemas. E ela continua de pé. Isso quer dizer que todo domingo nós temos esta escola bíblica dominical aberta para o povo de Deus. Me diga, você tem coragem ou não de matricular seu filho numa escola dessa? Tem histórico ou não tem? Tem know-how ou não tem uma escola dessa? Paciência, pessoal. Por isso que esta EBD é diferente, amados. E se seu líder, seu pastor, ficar naquela conversinha, pastor, sabe por que os alunos estão vindo? Por quê, meu irmão? Porque o senhor não vem. Diga a ele. Se o senhor, pastor, anunciar aqui, no culto de doutrina, o povo vai vir. Começa a marcar presença, vê se o pessoal não vem. Porque a igreja é a cara do. Isso é um consenso, meu irmão. E ponto final. Diga, pastor, volta ao tema. Eu estou tentando. Mas vamos lá então, todos nós. O que nós começamos aqui ontem. E vamos agora definir quais são as 3 identidades da nossa teologia que diferem das outras. Meu Deus. Quais são as 3 identidades que diferem das outras? Primeira, pneumatológica. Segundo, soteriológica, sobre a salvação. E terceiro, pronto, se a EBD da Assembleia de Deus não segurar esse tripé, fecha para balanço. Fala para mim, por quê? Porque teus alunos não terão nenhuma identidade para defender a fé que eles abraçaram. O seu aluno tem essa identidade, o que difere da nossa teologia das outras, ou então, meu irmão, acabou-se. E a EBD é quem forja, é quem forma, é quem prepara alunos para conhecer a nossa doutrina, para formar a sua identidade cristã, que é o tema de vocês. Amém? Bora voltar para o pneumatológico. Vamos lá, vamos voltar para ele. Escuta aí.
Atos capítulo 2 representa o que para nós? Atos 2 representa o que? Vai para mim, 2 e 4 de Atos. Todo mundo. Atos 2 e 4. Todo mundo, vamos lá. Que eu quero trabalhar esses três. 2 e 4 aí, né? Aqui. Ei, fala, isso é coisa séria, irmão. Você tem que trabalhar isso na cabeça dos seus alunos. 2 e 4 diz o quê? E todos. E falava o quê? Noutras, conforme o Espírito Santo lhe. Isso tem coisa que dentro da Assembleia de Deus, você que tem 50 Assembleias, nunca entende isso. Eu vou perguntar aqui agora. Nesse falar em outras línguas, era glossolalia ou era xenolália? Aqui. Não. Olha, você é assembleano. Olha, irmão, esse negócio é muito sério. Presta atenção. Como é que um assembleano não sabe definir o que é glosso e o que é xeno? Veja, ele é assembleano. Aí esse cara já não sabe mais o que é identidade, porque ele não tem. E agora, como vai fazer frente à teologia dele e para presbiteriano, batista, congregacional e tudo mais? Percebe, irmão, que a EBD, ela tem que fazer esta identidade na cabeça dos alunos. Mas se o professor não tem, como é que vai formar esses alunos? Então nós estamos aqui, somos da Assembleia, sim ou não? Nós abraçamos a teologia pentecostal? Fala. Então, primeiro ponto, aqui. É xenolália ou é glossolalia? Olha o problema já no auditório. Pastor, eu não estou entendendo sobre a xenolália e glossolalia. Xenolália, xeno, do grego fala do quê? Estrangeiro. Lália, língua estrangeira. Não é língua estranha, e pode até ser língua estranha, mas dentro do contexto é que no dia de Pentecostes eles falaram que línguas? Línguas dos estrangeiros. Se você diz assim, irmã, eles falaram línguas estranhas, aí língua estranha é porque ninguém entende nada, ninguém compreende nada. Minha irmã, agora chegou. Eles falaram uma língua que os outros entendiam o que eles estavam falando. Agora eu pergunto, as 15 nações que estavam ali ouvindo, eles estavam entendendo ou não o que eles estavam falando? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Agora, quem estava falando entendia? Está agora tomando uma forma da identidade teológica da escola bíblica dominical. E se quiser nota de rodapé, procure o professor Jarber, e ele dará mais informações sobre isso. Quem diz amém? Fica de pé, Jarber. É esse jovem aí, viu, pessoal? Que tem uma escola belíssima de teologia, Instituto Timóteo. Não deixe de seguir esse rapaz, tá bom? Amigão nosso, o Jarber. Amém, santos? Vamos lá, nossa identidade. Então já identifiquei que aqui eu tenho uma xenolália, 2 e 4 de Atos. Aí eu pergunto, e as línguas dadas pelo Espírito Santo, é só xeno? Pastor a gente está assim. Não fique coisado não, eu vou lhe descoisar. Tem outro problema para a gente resolver. Lá em 1 Coríntios. Vamos ver lá, meu santo. Abra a sua Bíblia. Temos aqui um problema para a gente resolver. Vamos lá. 1 Coríntios. Capítulo de número 14. Versículo 1 e 2. O que está aí? Joga aí para mim na tela. 1 Coríntios. Cadê Deus? Pronto? 14, 2. Cadê, pessoal? Cadê a mocinha? Vamos lá. Por quê? Eu quero auditório, vai.
Parou. Na sua Bíblia tem estranha, não tem? Qual é a Bíblia que tem estranha aí? Desconhecido, mas tem outra versão que fala estranha. Sim ou não? Muito bem. Estranha, e a outra versão fala desconhecida. Termina o texto, vai. Porque quem fala em língua estranha, desconhecida, não fala. Peraí, deu um problema agora. Todo pentecostal de EBD tem que fazer essa diferença. No dia de Pentecoste, eles falaram a língua, mas quem entendia? Falam. As 16 nações que ali estavam, sim ou não? Mas agora gerou outro problema. Vai para ali. Não, volta lá, meu amor, sim. Não, volta, dois. Porque, porque o que fala em língua desconhecida não fala. Mas espera aí. Muito bem, meu amor. Mas espera aí, pastor. Lá no capítulo 2 e o 4, os homens entenderam, falaram aos homens. Agora mudou. É claro, nós estamos com um teólogo das línguas, o apóstolo São Paulo, além de dominar as línguas, chamada aqui a glossolalia, dominava também a xenolalia. Paulo falava o quê? Grego, aramaico, latim, árabe e ainda a língua latim, grego, hebraico, aramaico, latim. 5 línguas. 5 línguas. Grego, hebraico, árabe, latim, aramaico. Agora veja aqui, nesse texto. Quem fala a língua desconhecida não fala aos homens, senão. Aí o seu aluno, mas espera aí, pastor, no dia de Pentecoste eles falaram e o povo entenderam. Como é que Paulo agora vem com essa história de quem está falando língua não fala homens? Percebeu agora? Agora eu pergunto, meu amor, é xeno ou é glossa? Opa, mudou agora o negócio. Pentecostal raiz tem que dominar isso. Porque os calvinistopatas não aceitam esta continuidade dos dons, porque eles são o quê? Cessacionistas. Mas nós pentecostais pregamos, seguramos e vivemos a xeno e vivemos a glossa. Deixa eu explicar melhor ainda. Se não a Deus, porque ninguém o... Mas peraí, meu amor, lá no 2 e 4 o povo entendia ou não? E agora entende? E termina o texto, termina como o texto? Diga assim agora, pastor, por quê? Não, tem que ser todo mundo um coralzinho. Pastor, por que no dia de Pentecoste, quando eles foram cheios, falaram em línguas inteligíveis, que os homens entenderam? E agora Paulo fala de uma língua ininteligível, ou seja, que não compreende o homem. 2 coisas aqui bem bonitas para vocês aprenderem. Primeiro, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, fala para aquelas 16 nações, o Espírito Santo não só estava inaugurando a igreja no dia de Pentecoste, mas também dando a dimensão missionária. Todos os povos são alvo da obra missionária empreendida por ele. Deu para entender isso aí agora? Agora, quando Paulo vai falar sobre a doutrina da língua, aí vem agora essa aqui. Quando chega agora, Paulo fala da glosso. Essa palavra glossolalia fala exatamente de língua que não é compreensível ao homem. E por que tem essa língua, pastor? Não é bom perguntar isso? E por que a língua que o Espírito Santo usou no capítulo 2, versículo 4 de Atos, não poderia ser a mesma do capítulo 14, 2 de Coríntios? Sim ou não?
Por quê? Sabe por quê, irmãos? Olha que coisa linda. A de Atos, os homens que estavam ali, entenderam ou não? Aí eu pergunto, o diabo, Satanás, ele conhece aquelas línguas nas quais os homens de Deus falaram em Atos 2 e 4 ou não? Mas não fala com medo não, fala para mim. Qual é a língua da terra e dialeto que o diabo não conhece? Não, eu estou falando da terra, não mistura não. Qual é a língua da terra, língua com gramática e dialetos que existem milhares na África, diversos dialetos, até dialeto que ainda não veio para o papel. Qual é dessas línguas que o diabo não conhece? Eu não estou ouvindo, eu estou surdo ainda. Nenhuma! Ele conhece todas. Alguém duvida? Alguém duvida? O diabo sabe grego, hebraico, aramaico, todas as línguas. Ele é um ser extremamente inteligente. Agora, quando Paulo leva para o capítulo 14 e o versículo 2, quando estás ali na dimensão espiritual com Deus, o diabo roda, que língua é essa que eu não entendo? O que ela está conversando? Em mistério, fala com Deus. O diabo roda, mas não entende. E é bom que se diga, e acabar com essa heresia, fale a língua dos anjos. Irmão, venham ser batizado para falar a língua dos anjos. Onde vocês aprenderam isso? Onde vocês aprenderam que línguas estranhas é língua dos anjos? Cadê a gramática da língua dos anjos? Me mostra. Mas pastor, está na Bíblia, me mostre na Bíblia. Paulo disse o quê? Ainda, Jarber, ainda que eu falasse. Ele está dando o quê? Uma suposição, uma ideia. Ele não disse, eu falo a língua, ainda que eu falasse. Ainda tem crente que tem esse negócio na cabeça. Lá no céu eu vou falar a língua dos anjos. Eu acho que você vai receber uma gramática de presente deles. São mitos criados dentro das nossas igrejas sem base bíblica. Mas entenda uma coisa, igreja. E tem a glossolalia todos os homens. Tem a xenolalia para os homens entenderem. E tem a glossa, que é entre você e quem? O diabo sabe que língua é essa? O diabo conhece esse mistério aí. Mas como diz o texto, em espírito fala em quê? Em espírito fala o quê? Mistério. Amém. Amém. Quem está aprendendo? Quem vai dizer continue? Ou você faz isso com seu aluno da EBD, ou os calvinistopata vai envergonhar ele nas redes sociais, ou ao vivo e a cor, para mostrar que eles são heréticos, porque acreditam numa língua que ele nem mesmo entende. Aí você diz assim a ele, escuta aqui, calvinistopata, e as línguas que o Espírito Santo deu no capítulo 2 e versículo 4 dos apóstolos, eles entendiam? Idiotice tua, rapaz. Quem foi usado ali em língua não entendia o que falar, mas quem ouviu entendeu. A minha Bíblia é igual à tua. Por que tu queres cessar esses dons? Quando a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que? Em meu nome falarão. Ô pastor, por que o senhor fica assim? É porque eu venho de muitos debates, de muita briga na internet, com esse pessoal, com essa heresia, cessou a língua. E vou dizer mais uma vez agora que eu estou mais calmo, por que pareça. Mas abra sua Bíblia agora, pelo amor de Jesus Cristo, capítulo 13 de 1 Coríntios, meu amor, vai lá. Bora ver se a língua cessou, Jarber, porque estão dizendo que cessou, acabou, e que a Assembleia de Deus é uma heresia na terra, que fica inventando falar língua. Os assembleanos inventa. A gente inventa? Então bora ver se a gente inventa. Vamos lá, capítulo 13, versículo 8. Midianitas, me ajude.
Eu quero tela, eu quero tela. Todo mundo na tela, todo mundo na tela. Opa, serão o que as profecias? Encerrada, vai. Parou. Vamos para o grego. No grego, cessarão dá uma ação contínua, futurista. Aqui não está escrito, havendo língua, cessou. Mas os assembleanos continuam, eles são heréticos. Está escrito ali, cessou? Como é que está escrito ali que eu não estou enxergando? Cessarão quer dizer o quê? Eu não estou ouvindo. Então quer dizer que a gente hoje pode falar em língua ou não? Hã? Mas ele diz que a gente cessou, acabou. Quando um calvinistopata lhe aperrear, diga assim a ele: você é calvinista? Eu sou adorador de Calvino. Pronto, meu filho, está aqui adorador de Calvino. Me mostre o versículo que diz que encerrou as línguas estranhas. Vá, me mostre. E dei 2 passos para ele não surtar. Não, eu sou adorador de Calvino. Pronto, calvinista, filha da mãe. Me mostre o versículo que diz que cessou as línguas estranhas, que os assembleanos estão inventando. Ele vai rodar e não vai achar, porque não tem versículo dizendo que isso. Pelo contrário, há dezenas de versículos dizendo que os dons continuam. Estes milagres que acontecem lá, acontecem hoje. Há textos que afirmam a profecia para os de perto e os de longe. É muita argumentação falha, porque eles não aceitam. Olha o que a Bíblia diz: esses sinais seguirão a quem? Quem crê? Os calvinistas creem? Problema teu. Tu não crê, mas nós cremos. Quem entendeu até aí, diga amém. Agora, pastor, diga assim: pastor Esdra, não estou ouvindo não. Quando é que vai acabar a língua? Aí você vai dizer: vem os calvinistas topados. Versículo 9, todo mundo. Diga, por que em parte? Diga, por que em parte? Porque tu é limitada, criatura. Está pensando que tem Deus, tem a mente de Cristo? Ainda o que seremos não somos, mas um dia haveremos de ser assim como Ele é. Nós veremos e seremos. Em parte, criatura. Paulo diz como: profundidade das riquezas. Agora deixa eu dar um tranquilizante para você. 10. Toda a igreja. Parou. Eu quero uma professora dos adolescentes respondendo: quem é esse perfeito que vai vir? Quem é? Quem é, minha filha? Mas quando que é? Quem é o perfeito? Então, o que é? O que é aquilo que a gente entende, não entende? Somos incompletos, imperfeitos. Fecha o texto. Olha para mim. Meu teatro shakespeariano, olha para cá. Quando o que é perfeito raiar nas nuvens do céu sobre esta terra, cessarão profecia, língua estranha, dons espirituais, porque não precisa mais, porque entraremos na dimensão celestial. Privilégio e orgulho de ser teólogo pentecostal. Eles são teólogos da palavra, pastor Jarber. Nós somos teólogos da palavra e do Espírito, porque não negamos, não estamos extinguindo a ação do Espírito Santo na igreja.
Mas eu disse que são 3 coisas que diferem da teologia pentecostal para os calvinistopatas, na questão doutrinária. Qual foi a primeira? Pneuma. E qual é a segunda? Essa o pastor Jarber gosta muito. Ele vai na internet falar sobre isso. Na questão soteriológica, a Assembleia de Deus difere dos calvinistas em parte dos batistas ou não? Eu não ouvi. Por que vocês disseram sim? Explique por que disseram sim. Porque sim. Porque nós cremos que a expiação do sangue de Cristo é para alguns ou para todos. E eles dizem o quê? Eles dizem como? O tal dos calvinistopatas, meu irmão, é pior do que petista. Meu irmão, é uma mentalidade. Você prova o texto, mostra o versículo, ele foge para outro. Ele foge para outro. Aí depois, segundo fulano, mas não admite o erro. Mas aqui a gente vai expressar a Bíblia. Aqui não tem Armínio, aqui não tem Calvino, aqui não tem John Piper, aqui não tem D.A. Carlson, aqui tem Bíblia. E o real intérprete, o Espírito Santo. Olha para mim, quando um calvinista lê a Bíblia, ele faz assim: Calvino, que a tua alma venha sobre mim para eu entender a Bíblia. Eles não podem afirmar nada enquanto Calvino não disser a ele o que é. Veja, eles são presos a uma teologia de um calvinista. Agora deixa eu pegar pesado aqui, olha para mim. De um calvinista que não é doutrina original dele, mas bebeu da fonte de Agostinho. Agostinho de Hipona precisa entender 2 coisas. Agostinho novo, a salvação é para todos, a expiação para Agostinho novo, a salvação é assim, porque a doutrina é para todos. Agostinho velho, a salvação não é para todos, o sangue é só para os eleitos. E por que o senhor diz Agostinho novo e o velho? Porque Agostinho, início da fé, grande teólogo, defendia tudo o que defendia os pais da igreja sobre a soteriologia para todos. Mas Agostinho, quando pegou uma briga ferrenha com Pelágio, aí ele disse: eu não posso perder para Pelágio. Pelágio entrou por um caminho difícil, que o homem pode ser salvo sem precisar da graça de Cristo. Aí ele entra com tudo. E nessa discussão, Agostinho ressuscita a teologia que ele aprendeu lá atrás de maniqueísmo, traz lá as ideias do neoplatonismo, aonde afirmava que há seres humanos que vieram a este mundo destinados para a morte, destruição, inferno. Mas também existe uma classe elevada que eles chamam de pneumatológicos. Os pneumatológicos são os espirituais, aonde esses foram para a eleição eterna. Então Deus, Ele faz com que seres humanos venham nascer para serem eleitos, porque Deus escolheu dentro do seu próprio arbítrio. Mas também Deus fez gerar seres humanos só para ter o prazer e o capricho de mandá-lo para o inferno. E é assim mesmo. Se ele disser que é mentira, diga mentira na cara dele. São mentirosos. Porque quem tem a base doutrinária não é Calvino. Calvino bebeu da fonte de Agostinho. Agostinho foi o herético na época que desviou essa doutrina maléfica do inferno. Olha para mim, a doutrina calvinista não existe na Bíblia. Por isso se chama doutrina filosófica dos calvinistas, porque não tem doutrina bíblica para Calvino. Ele erra terminantemente quando usa os textos bíblicos isolados para provar que Deus predestinou um para o céu e outro para o inferno. E ele diz que a soberania de Deus está acima da liberdade do homem. A soberania de Deus trabalha exatamente com a liberdade do homem, que Deus deu livre-arbítrio. Amém?
Isso é teologia assembleana pentecostal. Pastor, o senhor está falando muito, mas texto que é bom nada. Vou chegar lá. Estou armando aqui a vocês. Então Agostinho, já velho, quando morre, deixa um legado teológico perturbador. E que depois de 1000 anos, Calvino, gostei disso, eu vou ressuscitar isso aqui. Aí ressuscitou, sistematizou. E no seu livro, As Institutas, que eu comprei ele, que é quase o tamanho da Bíblia, bichada de erros e de heresias que não se sustenta na ortodoxia bíblica. Eles são dissimulados. Não tem base bíblica para provar. E agora vamos para o texto. Deixa de falar dessa parte teórica. Agora vamos na prática na Bíblia. Vamos ver se sustenta. Vamos começar logo com o textuário da Bíblia. Vamos lá? Textuário da Bíblia, joga na tela. Textuário da Bíblia. Vamos lá. Todo mundo. 13:16. João, joga para mim, minha jovem. Eu quero Bíblia aqui, texto. Vamos começar com ele. Vamos começar. Todo mundo. Parou. Mostra esse texto a um calvinista. Aí ele vai dizer assim: está errado. Não é para se entender como se lê. Hã? Não. Deus não amou o mundo todo, não. Meu amor, aquele mundo é o quê? Do grego, cosmos. Esse mundo cosmo, isso é a defesa dos calvinistas. O cosmo aqui trabalha a questão do mundo físico, do mundo sistema. Isso é argumento dos caras. Mas não é mundo dos homens. Esse mundo de João não é mundo antropológico. Então Deus não amou cada pessoa na terra. O mundo aqui é no sentido genérico. É o mundo físico, o mundo galáctico, o mundo planetário. Aí você diz: rapaz, que coisa linda, continue falando. E não tem nada aqui de que Deus amou o mundo humano? Não, então bora continuar o texto? Vamos lá? Vai lá, continua o texto. De tal... Não, volta. De tal maneira que o quê? Deu o quê? Para quê? Parou. Eu estou em transe. Eu peguei um calvinista e disse a ele: o mundo seu, o mundo físico, né? O mundo cósmico. Pois vamos lá. Será que o mundo físico do planeta, dos astros, da supernova, vai acreditar nisso aqui agora? Para que todo aquele que nele crê é planeta, nele crê é reino mineral, nele crê é reino vegetal, nele crê é o reino de todas essas questões criativas de Deus? Não, todo aquele que nele crê é o quê? Pessoas, homens, mulheres, humanos. Você mata ele aí, para que todo aquele que nele crê não, mas o quê? Me diga a coisa, deixa eu estar falando, nele crê e não precisa, mas tem a vida eterna para cachorro, para gato, lua, planeta, cosmos. Meu Deus, isso é de uma idiotice. Mas não só tem isso não. Toda a narrativa de João, da teologia joanina, deixa bem claro que a salvação é condicional. João não dá um ponto fora da curva para dar margem aos calvinistopatas para usar o texto e tentar desfazer o que ele aplicou. Tudo é condicional. Se nele crê, depositar fé nele. A graça foi dada a todos os homens, a salvação foi dada a todos. E por que todos os homens não é salvo? Porque ele não quer, Jarbé. Se Deus deu a salvação a todos os homens, por quê? Porque ele não quer. O homem é mau. Eis que os homens amaram mais
do que ele que não quer, porque o desejo de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento. Deus não tem prazer na morte do infeliz, de um ímpio. Falar de Calvino, tem que tomar 2 Rivotril depois. Esses caras tiram a gente do sério, irmão. A gente tem essas conversas mole. Vai, não terminou não, pera aí. Olha aqui. Ah, meu santo, põe na tela. E anote aí, viu? Para nossos alunos, põe na tela. Vamos nós. Coloque aí para mim, meu santo. 1 Timóteo 2:4. Vamos lá, se ele vai escapar dessa agora. 2:4. Eu vou logo aqui na base B para vocês anotarem, para pegar. Pronto aí, meu amor? 2:4, todo mundo. Pastor Eja, tem um erro aí. Qual é o erro calvinista? Homens, aqui fala dos eleitos. Os irmãos estão chegando ali alguma palavra eleito? Onde é que tem eleito? Só se for na Bíblia de Calvino. Mas é os eleitos. Eles se apegaram com os eleitos. Por quê? Porque na visão do maniqueísmo, na visão do Agostinho Velho, que bebeu da fonte lá, existem os escolhidos, existem os eleitos, segundo a visão dos gnósticos. O gnosticismo trabalhou uma estratificação da raça humana e colocou a parte elitizada dos eleitos. Aí a turma quer discutir sobre Calvino, pegando só Calvino, mas só que Calvino, coitado, é a ponta do iceberg, a base todinha está na heresia do chamado gnosticismo, que afirmava que Jesus não era Deus, que havia um escolhidos, os eleitos, e que os demais, por mais que se esforçassem, não merecia céu, porque já foram predestinados para o inferno. Olha, irmão, no livro que eu escrevi, a doutrina da predestinação, eleição, livre-arbítrio e soberania de Deus, eu entro pesado contra essa raça. Eu estive, Jaber, uma semana com 10 mil jovens, todo dia 12 mil jovens, só para desintoxicar o vírus letal dos calvinistopatas lá em Alagoas. 10 mil jovens, porque muitos jovens estavam, uma vez salvo, salvo para sempre. É tudo o que eu quero. E por que você quer isso? É porque é licença para pecar. Como é? Se eu já estou salvo, eu posso ir num motel. E mas como assim tu vai pecar? Eu sei, eu peço perdão, eu já sou salvo. Aí os calvinistas dizem assim, mas quem se sente salvo, pastor, não tem desejo de pecar. Aí eu pergunto assim, e quem garante? Se eu botar na tua consciência que tu não perde a salvação, tu é capaz de quê? Está brincando com o ser humano? Tu está brincando com o pecado? Tu está brincando com a tentação? Veja que doutrina diabólica. Por isso que David Hunter, um dos maiores teólogos norte-americanos, escreveu: que amor é esse? Há 7 anos atrás, lancei um livro lá na Luz e Vida com o escritor Jerry Walls, o livro dele, Porque Eu Não Sou Calvinista. Olhe para aqui, meu irmão, que quer que todos os homens, como é que o sangue foi derramado para alguém e não para todos? E é que eu não disse ainda não, viu, Jaber? Mas no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Como é que Deus amou o mundo? Agora me explique no hebraico o que é de tal maneira. Tem como explicar? E tem como explicar no grego? Tem como explicar no latim? Sabe por quê? Quando João estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever, porque Deus amou o mundo, aí João, como foi que ele amou o mundo? Aí o Espírito Santo, meu filho, não tem língua na terra que descreva que amor foi esse de pegar seu único filho para dar para quem não presta. Não tem linguagem na terra. E eu boto o que, Espírito Santo? Põe aí, de tal maneira inexplicável, incompreensivelmente humana, para amar quem não presta e não vale para nada. Oh, glória.
Nossa teologia é simples e pura, meu irmão, sem arrudeios filosóficos. Mas a predestinação fatalista dos calvinistopatas é crivada de erro. Terminou não? Quer ver ainda? 2:1 de Tito, lê para mim. 2:11 de Tito, todo mundo. Vai lá, meu amor, põe lá. 2:11. Opa, já está, todo mundo. A quem? A graça é para quem? Mas é só para os eleitos. É só para alguns. O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício dele, só foi para os eleitos. E é. Então você, não, é só para. Então, o senhor é um eleito. Olha para mim, irmão, olha para mim. Um calvinista, pergunta assim a ele: calvinista, vem cá. Você é eleito? Não. Nem você sabe que é eleito. Não, eu sei. Não, você não sabe. Por quê? Porque faz parte do plano da soberania de Deus. E na soberania de Deus, só Ele sabe quem são os eleitos e os desgraçados. Então você, calvinista, não sabe. Você pode ver todo o tempo na presbiteriana e no final ir para o inferno. Mas por quê? Porque você não tem a certeza de que é um escolhido, do que é um eleito. Nem eles mesmos podem dizer isso. E sabe o que ele diz mais? Quando sair a campo para evangelizar, você não pode dizer: Deus tem um plano na sua vida. Diga isso não. Não diga que Deus tem um plano na vida dela. Por quê? Porque se ela for destinada para o inferno, você está mentindo dizendo que Deus tem um plano na vida dela. Pastor Ed, o senhor está inventando. Eu estou inventando. Os calvinistas, eles têm vergonha de dizer isso. Mas no fundo, é exatamente assim. E quer mais? Deus tem o domínio de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Tudo o que acontece no mundo é porque Deus, na sua soberania, determinou. Diga assim para mim, exemplo. Diga assim, exemplo. Estuprador, Deus determinou ele fazer aquilo. Assassino que tirou a vida de sua avó, tio e avô, Deus determinou que o assassino pegasse a arma e atirasse na cara do pastor. Foi um plano de Deus fazer isso. Pastor, o senhor está inventando. Eu estou inventando. Se aprofunde para você ver que ele vai dizer que todos os mínimos detalhes do que acontece na terra, tudo é uma determinação de Deus. É um absurdo, porque a predestinação dele é fatalista, corrobora na visão gnóstica do maniqueísmo e toda essa visão da linha da filosofia greco-romana, mas base bíblica não tem uma. E deixa eu fechar agora com chave de ouro. O sacrifício de Cristo foi para alguns, foi? Joga para mim agora. Bota lá, 2 de Pedro, 1 de João, 2:2. Olha que texto arrasador. Acabar com um calvinista. Joga para mim. E depois, agora leia-se com vontade de transmitir isso para alguém. Compassadamente, vamos lá. Vê como o João é cirúrgico. Para. Eu tenho que fazer aqui um upgrade. Vê como o João é cirúrgico, já prevendo os calvinistopatas. E ele é a propiciação pelos nossos. Está vendo, Jarber? Que ele é propiciação só para os eleitos, para os nossos. Quer dizer que Deus escolheu um grupo, o resto se lasque para lá. E é assim. Deixa eu terminar o texto, rapaz. Espera aí, calvinista. Bora terminar? Aí o João, a teologia joanina, mas não somente não tem calvinistopata que aguenta um negócio desse. Meu irmão, esse texto deve estar numa fachada de uma igreja para todo calvinista quando entrar a ler. Não somente o sacrifício dele foi para nós, mas para todo o mundo. A salvação é ofertada a todos. Aí ele responde: e por que todos não são? Porque não
quer. O homem não quer. Mas todos quanto queiram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando acabar a água, vai acabar a mensagem. Aleluia. Ó, se diante de vocês eu estou assim, jogando as minhas glândulas sudoríparas em todos os meus 1,83 m, imagine eu com 10 mil jovens. Vai imaginando como é que eu estava. Vai imaginando. Por isso que um professor de EBD, irmão, não pode abrir mão da teologia pneumatológica, da teologia soteriológica. Não pode abrir mão, irmão. Meu Deus do céu. E para fechar com vocês aqui, meu Deus, a minha hora foi embora, Jesus. Aleluia. Segura agora. O que difere da nossa teologia dos batistas, presbiterianos e congregacionais? Falta agora qual é a parte? A doutrina escatológica. Diga, por quê? Quem aqui crê que vai ser arrebatado antes da tribulação? Quem aqui crê que vai ficar para a tribulação? Vai dizer um calvinista? Vai dizer um aliancista? Sabe o que eu vou dizer? Vai passar na tribulação, vai. Por que calvinista? Porque só tem uma teologia para nós. E qual é? Somos pós-milenista. Isso quer dizer o quê? Jesus só vai voltar depois do milênio. Rapaz, nem no final da tribulação não, é depois da tribulação, ainda tem 1000 anos, e Jesus vai voltar no final de tudo. Então peraí, a ressurreição dos crentes e dos ímpios vai ser de uma vez só? E onde é que está escrito isso? Olha, presta atenção, olha para cá, na diagonal aqui. Quando você pega a linha calvinista, embora que você fique seduzido para ser um pré-milenista, não pode, porque quem pega Calvino tem que comprar o combo todo. Muito bem, você tem que comprar o combo todo, embora que você fique, não, mas eu tenho convicção, a Bíblia diz, meu filho, você é calvinista, respeite, tem que comprar o combo. E qual é o combo? A sua linha pneumatológica, soteriológica e escatológica tem que ser exatamente como Calvino define. Mas tem um ponto aqui, então você não é mais calvinista. Ah não, eu quero ser calvinista, então tem que aceitar o que ele fala. É um absurdo, irmão. Agora vamos provar se a gente passa ou não na tribulação. Olha para mim. Nós somos pré-milenista. Diga por quê? Porque Jesus veio antes do milênio. Também somos pré-tribular. Diga por quê? Porque porque Jesus virá antes da. Mas também tem outra parte para diferenciar. Dispensacionalista. Aí diz assim: essa doutrina pré-tribulacionalista foi do século XIX, século XVIII, do inglês lá, o chamado, o teólogo Charles Darby. Darby foi, não, antes de Darby, os teólogos da patrologia já definia acerca de que a igreja não passaria pela tribulação. Não é coisa de Darby, não. Diga assim para mim, pastor, prove, eu e os meus irmãos não vai passar pela tribulação. Todo mundo aqui, e me ajude os midianitas. Tessalonicenses 1:10, anotando. Se não anotar, eu não piso mais em Lago da Pedra. Depois fica lá no frente do computador, Jarber, me ajuda aqui que eu perdi. Não pode, meu irmão, tem que anotar, acompanhar. 1:10, cadê as midianitas? Me ajude, 1:10 de 1 Tessalonicenses. Bora ver se a gente passa ou não. Vamos para a Bíblia. Aqui não tem Calvino, Armínio, John. Aqui tem Bíblia já. Porque se a gente começar assim, por que Armínio, então, sua teologia se estuda em Armínio? Não, querido, porque Armínio foi um cara que teve uma visão muito bem. Agora vamos para a Bíblia. O problema é esse já. A turma quer discutir teologia assim, mas é porque Calvino. Meu irmão, Calvino está acima do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Se tiver de parar de no debate, para agora o debate.
Olhos de Calvino é uma coisa, olhos de Esdras é outra coisa. Olhos de Jarber é outra coisa. Olhos de Armínio é outra coisa. Os mesmos olhos que olharam para a Bíblia são os mesmos que olham hoje para a mesma Bíblia que eles olharam. Ou é diferente? Eu não estou ouvindo. Ou é diferente? Então para de dizer, porque fulano, porque não, eu sou uma... Não, meu irmão, examinais as escrituras, porque vós cuidais nela. Examina. Lê para mim o texto. Lê para mim. A esperar do céu, quem? A saber, quem nos é? O que é ira futura? O que é o dia da angústia de Jacó? O que é o dia da vingança do nosso Deus? O que é o dia da ira? O que é? É o dia em que o Senhor lançará o juízo sobre a terra na tribulação, para judeus que rejeitaram a Cristo e para os ímpios que não aceitaram o Senhor. Acabou-se. Mas pastor, um versículo só. Tem mais, tem 5 e 9 do mesmo livro. Pai, o que é que diz aí? 5 e 9. Lê todo mundo para mim. Todo. Porque Deus não destinou Laga da Pedra para onde? Mas para onde? Quem aqui foi prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo para destinado para o céu? Quem foi? Aonde está escrito que você foi destinado para a ira? Pastor, tem mais? Tem, meu amor. 5 e 9 de Romanos, vai lá. Midianitas? 5 e 9 de Romanos. Não me peça para terminar não, que eu estou em transe. Não, agora não. Agora não, Gesa. Agora não. Eu vim de Pernambuco para cá, eu tenho que dar aula toda. Segura lá, lê todo mundo. Olha como Paulo faz, olha o que Paulo diz. Depois que está salvo, está garantido, logo muito mais agora que tu é crente, tristeza, que tu é salvo, logo muito mais. Por isso, o quê? Salvo de quê? Mas pastor, já tudo é ira, porque a ira é lá para a tribulação. Tem mais? Tem, meu amor. Vamos para Apocalipse 3 e 10? Midianitas? Apocalipse 3 e 10. Gesa, eu estou fechando aqui para o intervalo. Acautelai-vos. Vai, 3 e 10. Agora tem que ser um coral. 1, 2, 3 e... Ele vem na ou da hora? Opa! Antes que venha a tribulação, Jesus levará a sua igreja. Ele então não livra na, ele livra da. Agora você, mas pastor Esdras, não tem muito fundamento que o senhor fala sobre ira. Essa ira não pode simbolizar tribulação não. Essa ira aqui pode ser outra coisa. E vamos para a Bíblia de novo, vamos. 6 e 17 de Apocalipse. Bora ver se a ira que Paulo veio falar lá corrobora com João. Bora ver se essa ira não é o ira da tribulação. Vamos lá. Todo mundo. Olha para cá. Porque é chegado o quê? Capítulo 6 do Apocalipse apresenta o quê? O início da tribulação. Chegou o dia da ira. Quem poderá escapar? Quem? A igreja do Senhor, que foi arrebatada antes da tribulação. Quem diz amém? Diga assim, pastor Esdras, feche esse primeiro horário da manhã bonito. Olha para mim. Agora tem que olhar para mim, para de escrever. Aqui, take a look at me now, please. Aqui. Tete a tete, olho a olho, para cá, aqui. Deixa eu ficar no meio, aqui. O livro do Apocalipse é o livro mais perfeito na sua cronologia dos eventos, dos fatos. Por isso que lá no capítulo 1 e o versículo de número 19 está escrito: as coisas que vistes
passado, as coisas que são presentes e as coisas que depois destas hão de acontecer. Escuta, capítulo 1 do Apocalipse, as coisas que viste Cristo na sua dimensão plenipotencialidade total, que é a visão cétupla de Cristo no capítulo 1. Capítulo 2 e 3 faz coisas presentes, que fala das 7 igrejas da Ásia. Eu tive o privilégio de pregar em cada igreja da Ásia quando eu viajei: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vá depois no YouTube, está lá a aula minha, versículo por versículo. Tanto é que eu escrevi um livro explicando detalhadamente. O capítulo 4 do Apocalipse ao capítulo 22, nada aconteceu. Nada. Porque o capítulo 4 é um simbolismo da igreja arrebatada. João, sobe para cá. Capítulo 5, a revelação do livro selado com 7 selos. A igreja não está mais na terra. Capítulo 6, começa agora os 7 selos do Apocalipse. Não tem igreja na terra. Capítulo 7, os 144 mil não tem igreja na terra, são judeus. Capítulo 8 e 9 do Apocalipse, olha para cá, 8 e 9 do Apocalipse, fala dos 7 trombetas, não tem igreja na terra. Capítulo 10, João e o livrinho, não tem igreja na terra. Capítulo 11, as 2 testemunhas do Apocalipse, não tem igreja na terra. Capítulo 12, fala acerca do dragão vermelho e a mulher, não tem igreja da terra. Capítulo 13, as 2 bestas, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra, o falso profeta e o anticristo, não tem igreja na terra. Capítulo 14, Jesus e os cordeiros e seus seguidores aqui é o que serão salvos na grande tribulação, não é a igreja, não tem igreja na terra. Capítulo de número 15 e o 16 vai falar sobre as 7 taças do Apocalipse, não tem igreja na terra. Capítulo de número 17, a Babilônia prostituída religiosa, não tem igreja na terra. Capítulo de número 18, a Babilônia política e econômica corrupta, não tem igreja na terra. Agora, quando chega no capítulo 19, eis que vejo os céus abertos e quem desce sobre ele, montado no cavalo, com os exércitos do céu, para a grande batalha. A igreja desce para o grande momento em que o Senhor vencerá seus inimigos com o sopro da sua boca. Glória, aleluia. Pegue qualquer calvinistopata, pegue qualquer um desses hereges e diga: onde você vai me provar que a igreja está na terra, do capítulo 4 ao capítulo 18? Me prove. Não tem igreja na terra, irmão, que é o período da tribulação. Se a igreja está na terra, Jarber, e por que Deus mandou os 144 mil falar da sua palavra? Se a igreja está na terra, por que Deus vai colocar 2 testemunhas para pregar o evangelho eterno? E a igreja vai servir de quê? De fantoche? Se a igreja está na terra, por que Deus envia 3 anjos para pregar o evangelho eterno? Para que serve a igreja na terra? Se os anjos vão pregar, se as 2 testemunhas vão pregar, se os 144 mil vão pregar. Meu irmão, essa é a teologia genuína, pentecostal. Não abra mão disso. 3 coisas traz a nossa identificação na nossa formação na escola bíblica dominical. Quem diz amém? Quem diz amém? Diga: pastor Esdra, pelo amor de Deus, termine. A culpa é de Gesa. Vieste me atormentar antes do tempo? Mas não fique sorrindo não. Não fique sorrindo não, que daqui a pouco vai abrir espaço para pergunta. E quem baixar a cabeça, eu vou mandar fazer pergunta. E quem tiver com bexiga baixa para ir para o banheiro, vai fazer a pergunta antes. Quem diz amém? Vai ter um intervalinho daqui a pouco para uma aguinha, a gente volta, vamos abrir o debate. Antes, porém, lá no cantinho, eu vou estar ali para lhe brindar com isso aqui, ó. Olha só, esse livro aqui, Jaber, os 7 princípios pedagógicos. No final, eu coloco 10 metodologias que mais alcança a relação professor e aluno. Professor brilhantes, alunos fascinantes.
Não deixe de ter essa obra. R$ 29,90, nem dói no bolso. Outra obra, Jabe, que em menos de 2 meses já vendi quase 1.000 livros. A doutrina da predestinação, eleição, livre-arbítrio, presciência e soberania de Deus. Tantinho por tantinho. Quem fez o prefácio? O pastor Elinaldo Renovato. E o Elinaldo colocou no grupo, tem mais de 5.000 pastores. Eu estou refutando os calvinistas pelo livro do pastor Esdras. Eu pedi autorização, pastor, posso pegar seu áudio e os seus inscritos e colocar na minha rede, lá no meu Instagram? Pode. Aí eu coloquei lá no Instagram. Não deixa de seguir. Às vezes a gente segue quem não presta. A gente segue, às vezes, Hernandes Dias Lopes, segue Luiz Claudinho, que são blasfemadores da teologia pentecostal. E se eu pegar aqui um adorador de Nicodemo, vai ter que se ver comigo na secretaria. Porque esses caras blasfemam contra nós. Esses camaradas ficam debochando da língua que você fala. Quer ver uma coisa? É assim ou não é, Jarber? Debocha dos evangélicos pentecostais. E o pior, que tem igreja da Assembleia de Deus que convida esse pessoal. Não sabe primar. Sabe o que é isso? Não tem amor pela EBD. Vamos chamar fulano para pregar. Tem Jabe no Maranhão para pregar. Não, Jabe é da casa. Eu quero chamar fulano de tal. Mas fulano é calvinista. Mas tem muito seguidor na rede social. Provei que vem a ele com sua heresia para trazer confusão daquilo que ele passou 100 anos ensinando. Sim ou não? Oh, meu Deus. Não deixe de ter, pessoal, essa obra. Vai lhe servir muito isso aqui para a sua vida como acadêmico. Gesa, esse aqui é livro de cabeceira de todo professor da EBD. Olha que audácia. Apologética e Escola Bíblica Dominical, defendendo a verdade em tempos de engano. Esse livro aqui é um livro que mais se utiliza para refutar as seitas e heresias desde Cristo até hoje. Pastor, como é que a gente usa aí? Olha para cá. A EBD muitas vezes não vem lições que fala de doutrina da Trindade, sim ou não? Doutrina de Cristo. Pronto. A doutrina que vai vir agora no próximo domingo, qual é? Qual é? A doutrina do homem, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Muito bem. O que é que os antigos gregos e os primeiros patólogos pensavam sobre o homem na dimensão tricotômica? Aí aqui nesse livrinho eu pego desde as heresias de lá até hoje e vou refutando e dando munição a você. Porque a EBD, irmão, não é só para conhecer doutrina, mas para defender o que você aprendeu. Porque uma coisa é, a Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, sim, professor, eu sei. Agora, como é que eu pego isso para defender lá fora? Aí eu não sei. Eu sei lhe dizer o que é a doutrina da Trindade, mas como você utiliza ela para defender lá, aí não é comigo mais não. É com quem? Com a apologética. Alguém está me entendendo? É exatamente isso aí. Então esse livraço lhe ajuda muito. E para terminar, Jarber, pela primeira vez, viu, Jarber? Você nem tem acesso a isso aqui ainda. Meu primeiro livro em cores. Eu estou muito orgulhoso desse material. Olha que audácia. Ele é mais caro porque gasta-se mais cores para fazer. Olha só esta obra. Livro com quase 300 páginas. O outro meu foi o maior sucesso na CPAD, Escatologia Pentecostal. Chegou a marca de mais de 100.000 livros vendidos. Ficou já em 3 meses como o mais vendido da CPAD, o best-seller. Aí esse então eu fiz só em cima de Apocalipse, capítulo por capítulo, interpretado como a cabeça de um pentecostal deve ler, ensinar e pregar. Aqui, capítulo por capítulo. Você é pentecostal? Está aqui. Porque tem muito livro de escatologia e de Apocalipse que não reflete a nossa doutrina. E vocês estão ouvindo de quem está pregando aqui. Então está aqui essa obra. No final, Jabe, eu coloquei um suplemento teológico dos grandes teólogos pré-tribulacionistas e os melhores no Brasil que defendem. Então, não deixe de adquirir essa obra, pessoal. E outra coisa que eu não falei, pessoal. Essa de apologética, eu coloquei 3 suplementos. Primeiro, os 100 termos teológicos mais utilizados na apologética. Segundo, os 30 maiores apologistas ao longo da história. E terceiro, os 10 maiores apologistas pentecostais. Está aqui obra. Ou a gente lê, meu irmão, ou então ficaremos para trás. Agora, olha para o seu irmão aí do lado.
Olhe para o seu menino aqui, eu vou olhar para você, diga, você, fala para ela, você, eu não estou ouvindo não, olhe para mim mãe, para mim, olhe para ele mãe, para ele mãe, olhe para ele mãe, você é o resultado do que lê. Agora olhe para mim, quem lê sabe mais, quem lê tem argumento, quem lê não tem medo de microfone, quem lê não fica, eu não sei, só sei que foi assim. Quem lê tem estrutura apologética. Quem lê demora a morrer, porque ajuda aqui nesse nosso neurônio. Quem lê, meu irmão, revigora. Quem lê, segundo a ciência, ajuda no seu metabolismo. Então, meu amado, completa comigo a frase. Quem escreve livros, não, tem que falar bonito. Quem escreve livros, constrói castelos. Mas quem lê, mora neles. Quem quer morar neles? Quem escreve constrói, mas quem lê mora. Diga amém. E para terminar agora, todos vocês, você pensa, ficou horrível, você pensa que livro é caro? Então escreva um. Amém? Pastor Ezra, quanto é esses seus 4 amiguinhos, esses meus 4 filhos, CPD 250, aí 180 divide em 3 vezes sem juros, 3 vezes, material de que vocês viram pregar, que é um suporte para você que é professor, e sem dúvida um livro, eu vou usar aqui um termo bem interessante, inconsumível, é para toda a vida, meu irmão, tá bom? Está aqui esse material, estaria o maior Brasil lá fora para autografar essas obras aqui para vocês, tá bom? Gesa, come here please.